Olá, turma! Espero que vocês estejam bem, né? Vamos lá, eu falei que gravaria esse vídeo pra gente fazer aí uma revisão pra nossa prova, né? E falar dos principais pontos que vão cair na prova, tá bom? Então vamos lá, né? Fazendo a nossa revisão, o capítulo, né, da nossa prova. Deixa eu olhar aqui porque eu não sei de cabeça. É o capítulo 12, não é isso? Estados Unidos e América Latina. Então a gente está falando nesse capítulo, né, tratamos nesse capítulo sobre a ação imperialista dos Estados Unidos durante o século XIX, né? A gente falou sobre o imperialismo europeu, sobre a África e a Ásia. E nesse capítulo, para a prova bimestral, a gente está falando exatamente do imperialismo que os Estados Unidos fizeram sobre o seu próprio território, né, no caso, território nativo, né, indígena, do leste em direção ao oeste e também em direção ao restante da América Latina, né? Para esses movimentos, a gente chama o primeiro movimento do leste a oeste, conquistando o Pacífico, de Destino Manifesto, e em direção ao restante da América, a gente chama aí de Doutrina Monroe, ok? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente precisa saber, né? Os Estados Unidos eram, logo depois da independência, né, um território compreendido, né, na faixa leste, né, onde hoje está Nova York, a Flórida. Então era um território estreito, né, se comparado ao que é hoje, somente a faixa leste. A partir do século XIX, começa-se a intensificar a ida dos norte-americanos, né, dos considerados aí os estadunidenses, em direção ao oeste, principalmente para poder fazer uma expansão territorial, né, e também buscar o tão sonhado ouro. Só que qual é o problema, né? Esse território era habitado por nativos, por indígenas, né, que bloqueavam a passagem dos americanos, né, dos estadunidenses, em direção ao oeste, em direção ao Pacífico. E aí surge então uma doutrina, né, uma teoria criada aí pelos norte-americanos chamada de Destino Manifesto. Segundo os estadunidenses, o Destino Manifesto, vou até ler para vocês o que eu escrevi para ficar mais bonitinho, né, seria uma doutrina criada para defender que o povo dos Estados Unidos era o escolhido por Deus para expandir o território e povoar toda a América, como uma manifestação da vontade divina. Né? Então, segundo, né, o Destino Manifesto, o povo americano ele tem a obrigação, porque ele é um povo escolhido por Deus, para poder levar toda a civilização para o restante da América, principalmente em direção ao oeste. Então, essa teoria do Destino Manifesto acabou levando a um movimento chamado de Marcha para o Oeste. E nesse movimento de Marcha para o Oeste, a gente viu, né, e comentou que tivemos tribos nativos sendo mortas, né, dizimadas, desrespeito à população local, incentivo, né, como era muito difícil para os soldados, né, de irem para lá e combater esses nativos que resistiam muito, o governo americano, né, ele começa a intensificar a venda de lotes de terra de maneira muito barata, né, por um preço muito baixo, para que colonos fossem para essas regiões e começassem a habitar, e esses próprios colonos começassem a acabar com esses nativos, né? Incentivo também a morte aí, a matança dos búfalos, porque o governo comprava o couro, mas era uma forma de, não somente pelo couro em si, mas era uma forma de destruir também o alimento dos nativos. Então os nativos, né, eles começam a morrer de fome, de doença, do próprio ataque em si. Incentiva-se também nesse momento a construção de ferrovia, que começa a cortar todos os Estados Unidos, né, justamente para poder intensificar essa questão do povoamento na região do oeste e conquistar o Pacífico, já que no Pacífico, na região onde hoje é a Califórnia, por exemplo, eles encontram o tão esperado ouro, né? Então esse foi o Destino Manifesto, em que eles acreditavam ser os enviados, né, de Deus para levar a civilização para a América, e isso deveria acontecer porque era uma vontade divina, e a partir dessa teoria acaba se incentivando a marcha para o oeste, né? Coisas que eles fazem para intensificar a colonização
do oeste em direção ao oeste, né, e se fixar ali, venda de loja de terra barato, né, matança dos búfalos, por exemplo. São questões que a gente comentou bastante. Outro ponto importante que a gente precisa lembrar sobre o que a gente estudou é que vai surgir um momento na história dos Estados Unidos em que a parte norte começa a entrar em conflito com a parte sul, né, dos Estados Unidos. Por que começa a entrar em conflito? Porque a parte norte dos Estados Unidos era uma parte mais desenvolvida industrialmente, né, mais ligada ao comércio, que defendia o trabalho assalariado. Já a parte sul era uma parte que defendia mais a produção no estilo de plantation, né, grande propriedade rural, com uma monocultura, seja de cana-de-açúcar ou de algodão, que era mais que era acontecia mais, né? Era mais comum de se ver, com mão de obra escrava destinada à exportação. Então, o sul defendia mão de obra escrava, enquanto o norte defendia mão de obra assalariada. E aí a gente vai viver um conflito que vai ser chamado de guerra de secessão, guerra de separação entre norte e sul. O norte acaba vencendo, né, a guerra de secessão, não permite que o sul se torne um país independente, mas em contrapartida, temos então a abolição da escravidão, mas em contrapartida, que foi o que a gente comentou muito durante as nossas aulas, é muito difícil a gente tirar da cabeça das pessoas que aquela pessoa agora que era uma escrava, né, anteriormente, não é escrava mais e que ela tem que ser vista como igual a um branco, né? Então, por esse motivo, né, e justamente pelo sul, né, ter essa resistência muito forte em relação ao fim da escravidão, né, durante a Guerra de Secessão, pós-Guerra de Secessão, né, e pós-abolição, surge no sul dos Estados Unidos várias seitas, né, e teorias racistas de perseguição às pessoas de cor. Então a gente falou, né, do Ku Klux Klan, falamos da questão da segregação racial, de separação entre espaços de pretos, espaços de brancos, né? Vimos algumas imagens no nosso livro, né? E tinha até uma muito interessante que era um consultório médico, que tinha uma sala de espera de brancos, uma sala de espera de pessoas de cor, né? Colored people, alguma coisa assim, que estava escrito, não lembro direito. Então, separação entre pretos e brancos. E nessa questão, né, surgem também movimentos de crítica à segregação racial, e um dos caras, né, que surgem como ícones desse processo é o Martin Luther King, né, que a gente viu, né, que eu tenho um sonho, né, um sonho em que um dia todos possam ser tratados como iguais. Tranquilo? Deixa eu ver aqui uma outra coisa importante que a gente tem que lembrar para nossa prova. Tá, beleza. Então falamos do Destino Manifesto, né? Falamos também sobre a Marcha para o Oeste, falamos da Guerra de Secessão, dos resultados, né, no surgimento aí de teorias racistas, né, e de seitas, Ku Klux Klan, no caso a segregação racial também, separação de espaços entre brancos e pretos, e de movimentos que vão contra essa segregação racial, que é no caso ali dos vários discursos que foram feitos, né, pelo Martin Luther King. Como a gente está falando de imperialismo, né, de conquista territorial, os Estados Unidos também vão aplicar a sua ação imperialista de dominação não só sobre o Oeste, mas também como o restante da América. Então, em relação à expansão para o Oeste, a gente tem o Destino Manifesto. E a doutrina, né, a explicação, a teoria de dominação dos Estados Unidos com o restante da América é chamada de doutrina Monroe. Então, segundo a doutrina Monroe, os Estados Unidos se posicionaram como defensores, olha só, do continente americano contra tentativas de recolonização, impedindo a atuação dos europeus na América. Então, isso foi a doutrina Monroe, né? Foi uma política externa na qual os Estados Unidos se colocam como defensores da recolonização da América e dizendo que os americanos eles deveriam ser livres, né? A famosa frase América para os americanos, né? E o que é isso, né? Em outras palavras, dizendo a América, né? A América Latina, principalmente, América Central e Sul, ela estava passando aí por processos de independência, né? O Brasil estava passando por um processo
tinha passado por um processo de independência, né, há pouco tempo, né, não tinha sido há tanto tempo atrás assim como os outros países da América. E os Estados Unidos diziam o seguinte: a América, doutrina Monroe, tem que ser dos americanos, ou seja, europeus saiam do continente americano, né, deixem a política e a economia americana ser e pertencer aos americanos. Mas, em contrapartida, nessa frase, quando a gente diz América para os americanos, a gente também pode entender como o continente americano seja dos norte-americanos. Então, a doutrina Monroe, ela acaba, né, a doutrina Monroe, que é essa política externa que os Estados Unidos defendem, né, que a América tem que ser dos americanos, e defendem aí a saída da ação dos países europeus sobre a América, é uma política externa que acaba levando também a uma outra política que é chamada de política do Big Stick, né? E o que foi a política do Big Stick ou do grande porrete, né? Que a gente tem ali o presidente Roosevelt com aquele... Ai, gente, esqueci o nome daquilo. Do taco de beisebol, né? Que é aquele taco de beisebol, assim, nos ombros, caminhando sobre o mapa da América Latina, América do Sul, que é o seguinte, olha só, nós somos aqueles enviados por Deus, a mesma história, né? Vamos defender o continente americano, expulsar os europeus daqui, porque a América tem que ser dos americanos, mas sob a ação dos norte-americanos. Então, nós, norte-americanos, vamos levar a civilização, nós vamos levar a democracia através de empréstimos, ou seja, né, fazer com que essas economias, né, da América do Sul e Central sejam economias alinhadas ao projeto político e econômico norte-americano. E se isso não acontecesse por bem, aconteceria por mal, né, com a ação ali do porrete, né, do grande porrete, ok? Então, quando a gente fala, por exemplo, em doutrina Monroe, é a justificativa bonita, mas que leva aí, né, à prática do Big Stick, né? Então, a doutrina Monroe é uma doutrina que deu base ideológica para estender, assim, a política econômica, uma política econômica sobre a América Latina. E que política econômica é essa? Né? É a própria política do Big Stick, né? Em que eles acreditavam que deveriam intervir por meio da força em assuntos de soberania nacional de qualquer país do continente americano para levar esses empréstimos e a democracia. E quem não aceitasse, eles interviriam, faziam essa interferência de maneira forçada, né? Por meio do uso da força. Tranquilo então até aí, né? Deixa eu ver o que é mais que eu tenho que falar aqui com vocês. Falamos dos nativos. É isso. No livro de vocês a gente fez uma questão, gente, que tinha uma imagem, não sei se vocês se lembram, uma imagem, um quadro, né, de época em que a gente tem a Liberdade, né, uma mulher segurando o cabo do telégrafo, né, e embaixo a gente tem como se estivesse voando, né, e embaixo a gente tem várias casinhas, né, pequenas cidades ali, aquela cidade de faroeste, construção da ferrovia e expulsando os índios, né, os nativos estão correndo, né, para longe. Estudem essa imagem, tá? Porque essa imagem resume muito ali do que é o Destino Manifesto, tá bom? A expansão para o oeste, e ajuda também a gente entender que essa mesma ideia é utilizada pela doutrina Monroe como justificativa para se expandir para o restante da América, só que agora também com o uso da política do Big Stick, ou aceita por bem ou por mal. Foquem também nessa questão da segregação racial, tá? Do Ku Klux Klan, do Martin Luther King, da Guerra de Secessão, tá? E também, principalmente também da questão dos nativos, né? De como os nativos sofreram com essa imposição e presença dos estadunidenses no seu território, como houve a questão de desrespeito à sua cultura, né? Da cultura nativa, e também quais foram, né, as principais consequências da presença dos não nativos no território indígena, né? Tá bom? Então, é um resumo aí do que vai ser a nossa prova, tá? Dos pontos principais que vão cair. Foquem nisso, tá? Foquem nisso, nesses pontos aí que eu falei com vocês. Segunda-feira eu ainda não vou poder estar com vocês, né? Pra gente poder fazer a prova presencialmente, né? Mas eu vou estar online, tá bom? Então, assim,
Se surgir qualquer dúvida, eu vou estar ali para esclarecer. Então, faço a prova com calma. Se tiver dúvida, me pergunta na hora, eu vou esclarecer para vocês. E lembrando, né, a prova tem que ser a caneta, tanto discursiva como objetiva. Faz a objetiva primeiro a lápis. Se quando tiver certeza for entregar, aí sim passa a caneta. E só tem uma resposta certa, só pode marcar uma, mais de uma vai estar errado. Na discursiva, na hora de escrever, pode escrever direto a caneta, não precisa ficar passando a limpo, né? Se errar uma palavra, uma frase, é só dar um traço, tá bom? Sempre se lembrar disso. Bons estudos para vocês, boa prova segunda. Até mais!